A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, dessa feita a lição de número 4, 20 de janeiro de 2020. O assunto da lição é os atributos do ser humano. Nessa lição nós estudaremos os principais atributos do ser humano, que essa lição está em 5 tópicos, que cada tópico vai apresentar um atributo, que são espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade, E isso é muito importante. E a verdade prática diz assim: criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. É importante você ler todo o comentário aí, antes de estudarmos, a leitura bíblica em classe também, o texto áureo e os recursos que a lição apresenta para o professor da escola dominical. O primeiro tópico, então, fala do primeiro atributo do ser humano, que é a espiritualidade do homem. Então diz assim: a espiritualidade humana tem 3 pontos importantes. Primeiro, a origem divina do nosso espírito. 2, o anseio natural do espírito humano. 3, a revivificação do espírito humano. Então, para nós entendermos a espiritualidade, que o homem é um ser espiritual, nós temos que nos lembrar da lição passada, que o homem ele é formado corpo, alma e espírito. Após formar Adão, Deus formar Adão do pó da terra, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, o homem é espiritual porque ele tem um espírito, e esse espírito que nele está, nesse corpo, tem origem divina. A parte espiritual, nós aprendemos isso também, que o homem ele tem a parte física, que é o corpo, e a parte espiritual, que é a alma e espírito. E então a parte espiritual foi Deus, principalmente o espírito, tem origem em Deus. Isso está em Zacarias, capítulo de número 12. Eu li esse texto para vocês, mas ele é muito bom você ler esse texto de novo. Zacarias 12:1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então Deus tomou o pó da terra, fez o corpo, a parte física, e dentro dele foi formado o espírito. E quando ele soprou nas narinas do homem, o homem passou a ser alma vivente. E já vimos isso, que 1 Tessalonicenses e Hebreus diz que o homem tem corpo, alma e espírito. E esse espírito tem origem em Deus, foi formado em Deus. Daí o homem é um ser espiritual. Também nós, que fomos formados por Deus, eu coloquei aqui o desenho, eu gosto de fazer esse desenho para você, esse desenho, aqui Adão, o pó da terra foi a parte física, o corpo, e o espírito foi formado em Deus, Zacarias 12:1, o espírito. E quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, o espírito o espírito que veio de Deus soprou no homem, e o homem passou a ser alma vivente. É o texto de Gênesis 2:7, Soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Então o espírito veio de Deus. Então nós somos um ser espiritual. Também, quando nós fomos criados agora, que o ser humano, já expliquei isso também, como é que Deus faz o homem hoje. O homem, o espermatozoide,
mas o óvulo da mulher, é daqui que Deus vai formar o corpo, tá? Que Deus vai formar o corpo. O relacionamento do homem e da mulher, tá? Deus forma o corpo, espermatozoide, mas o óvulo, Deus, no ventre da mulher, no seu útero, Deus começa a formar o corpo. E ali Deus sopra o Espírito que vem de Deus nesse corpo que está sendo formado no ventre, e o homem passa a ser alma vivente. Então nós também fomos formados corpo, alma e espírito que vem de Deus. Nós temos uma necessidade de Deus, porque o nosso espírito veio de Deus, a origem dele é divina. E isso Davi falou muito bem no Salmo 139, né? É muito importante você ler esse salmo, porque está falando da formação. Salmo 109, versículo 13, Davi diz assim: pois tu me formaste o meu interior, alma e espírito. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, olha aqui o corpo sendo formado, não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, com cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja que ele diz aqui que Deus formou, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, né? Deus pegou ali o óvulo fecundado da mulher, então Deus começa ali formar, tecer o ser humano, né? O corpo, e ele diz também aqui: tu formaste o meu interior. E como Zacarias diz que o Espírito vem de Deus, então Deus começa a formar no ventre da mãe ali, da mulher, o corpo, e o Espírito vem dele. Isso é automático, tá? Isso é o poder criador de Deus. Então sopra ali naquele corpo que está sendo formado, e o homem ali passa a ser alma vivente. É assim que Deus faz. Então nós fomos formados por Deus assim, criados por Deus assim, e nós temos um espírito, tá? E esse espírito tem origem divina, e como tem origem divina, nós sentimos necessidade de Deus, de buscar Deus, né? Que é o ponto 2 do tópico 1, que diz: o anseio natural do espírito humano, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses, lá em Atos 17, 21, 22, ele fala disso. Então, como o nosso espírito ele é proveniente de Deus, nós temos dentro de nós uma necessidade de Deus. Nós sentimos a alma que está ligada com o espírito, que é a parte espiritual do homem. Ela tem vontade, desejos, emoções, ela sente necessidade de Deus. Ela anseia por Deus, porque o seu espírito faz isso, porque o espírito tem a sua origem em Deus. Então o homem sente essa necessidade de Deus, de buscar a Deus, de buscar o Senhor. Então acontece que quando o homem ele não encontra Deus, não busca pelo caminho correto, aí por isso que ele inventa para si deuses, O espírito do homem tem essa necessidade. Você vê lá, você pode pesquisar aquelas tribos mais distantes, primitivas. Se alguém for lá tem alguma divindade,
Por que isso? Por que isso? O homem, ele tem um espírito que vem de Deus e tem uma necessidade de Deus. Como ele não encontrou Deus, ele busca, ele forma Deus para si. Por isso que Deus detesta a idolatria. Deus detesta a idolatria. É abominável ao Senhor. Porque a idolatria é exatamente a criatura formando Deus para si, colocando no lugar do próprio Criador imagens que Deus não aceita. É que Paulo falou lá em Romanos capítulo 1, né? Muito importante você ver isso. Como o homem tem necessidade de Deus, ele busca uma forma de preencher essa necessidade, porque o seu espírito é formado em Deus e ele anseia de alguma forma por esse Criador. Então, nós temos essa necessidade, e eu vou mostrar aqui mais uma coisa interessante, um desenho aqui, de novo para você. Você percebe uma coisa, nós temos um espírito, um espírito que vem de Deus, uma alma e um corpo. Com o corpo nós temos contato com as coisas deste mundo, o mundo oferece muitas coisas para o ser humano. A minha alma, ela anseia às vezes, quando eu não tenho Deus, preencher esse desejo de Deus com as coisas do mundo, através do sentido do corpo. É verdade, a Bíblia chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e a pessoa tentando preencher esse vazio, tá? Porque o seu espírito que é formado em Deus necessita de Deus. Todo ser humano, ele tem essa necessidade, ele é espiritual, ele tem a necessidade de se voltar para as coisas espirituais. Quando ele não encontra Deus, tem o perigo, de o homem entrar em contato com o mundo das trevas. O mundo das trevas é real. O poder do maligno está aí para enganar. O diabo, ele engana, ele é mentiroso, ele é enganador, e ele procura enganar o homem dessa forma. Como o homem tem anseio pelas coisas de Deus, porque ele tem um espírito que procede de Deus, e como ele não tem Deus, então o inimigo se aproveita disso, tenta enganar o ser humano para preencher esse vazio com várias propostas, como o próprio Jesus passou a tentação. O diabo disse: olha, te darei tudo isso se prostrares e me adorares. Olha que coisa interessante. Nós precisamos adorar a Deus, e o diabo faz isso com muita gente, oferece as coisas do mundo, tá? Do mundo. Minha alma tem contato com as coisas do mundo através do corpo e sentido do corpo. Oferece as coisas do mundo, tá? Para que o homem tenha um contato com ele, e ele seja adorado como ele tentou Jesus. Assim acontece. Aqui às vezes a pessoa é possessa, porque não tem Deus. Mas quando ele encontra Deus, e só há uma maneira de encontrar Deus, é através de Jesus, tá? Através de Jesus, certo? Veja que eu coloquei aqui, através de Jesus eu passo a ter acesso ao meu Deus, e o Espírito de Deus o Espírito Santo passa a habitar no meu espírito. O Espírito Santo testifica no meu espírito que sou filho de Deus, e só há um meio do meu espírito ter contato com o Criador, cuja origem dele é em Deus, do meu espírito. Então só a maneira do meu espírito ter contato com o seu Criador é através de Jesus. A Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens. Quando eu encontro Jesus, confesso a Jesus, creio em Jesus, eu passo a ser vivificado. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto nos delitos e pecados, Está morto. O pecado separa de Deus. Mas quando eu encontro Jesus, eu passo a ter vida, tá? Vida com Deus, passo a ter comunhão com Deus, passo a ter paz com Deus. O Espírito Santo vem habitar no meu espírito. Somos selados para o dia da redenção,
E agora o homem não precisa mais das coisas do mundo para ser feliz, porque o seu espírito já está em contato com o seu Criador, e através de Jesus ele sente a paz de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, e que é manifestado através do corpo, com cântico, hinos espirituais, como diz a Bíblia, salmo, porque a sua alma está cheia de Deus. Então, eu como um ser humano, como o ser espiritual, eu preciso desse contato com Deus que só Jesus pode me dar. Ele é a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe você e você possa entender isso de coração, que você tem um espírito e você tem necessidade de estar em contato com Deus. É por isso que Jesus disse que o verdadeiro adorador adorará, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, aleluia. O nosso espírito, lá dentro, a parte mais profunda do nosso ser, que veio dele, o nosso espírito, é lá que sai a verdadeira adoração. Então essa parte da lição é muito importante. A espiritualidade humana, o homem é um ser espiritual e ele precisa desse contato com o seu Criador. Tá? Deus abençoe. Essa é a primeira parte aqui, muito importante, esse primeiro tópico. O homem é um ser espiritual. O segundo tópico da lição é a racionalidade humana. E ele coloca em 3 pontos também esse tópico. E coloca: Deus é um ser racional, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Terceiro, o culto racional agrada a Deus. Nós vamos passar esse tópico 2 no próximo vídeo.